Poucos autores dividiram tanto o público quanto Aguinaldo Silva. Para muita gente, ele escreveu algumas das novelas mais marcantes da história da televisão brasileira. Para outros, também assinou obras que ficaram muito abaixo do que se espera. E hoje eu resolvi fazer algo que provavelmente vai gerar muita discordância mais uma vez. Ranquear as melhores novelas do Aguinaldo Silva de 1990 para cá, porque Vale Tudo, Tieta, Roque Santeiro são hors concurso. É claro que a gente vai estar no intocável. Já vou avisando, tem novela superestimada, que talvez esteja muito mais baixa do que muita gente gostaria, e tem também novela que foi subestimada e que eu vou colocar lá no topo só pra ver o circo pegar fogo. Porque quando a gente revisita a carreira do Aguinaldo com calma, fica muito claro que ele passou por fases diferentes, mas nunca abriu mão de um elemento central, de um elemento absolutamente importante para sua trajetória. Teve fase brilhante, teve fase histórica e teve outra que nem parecia o mesmo autor. Então já comenta agora qual novela dele você defenderia até o fim, porque essa tier list aqui, meus amigos, vai dar discussão. Gesla na Rede Gesla de televisão para falar hoje sobre ele, Aguinaldo Silva, dono de algumas das maiores audiências de várias décadas, principalmente de 80 e 2000, né? Década de 80 com o Roque Santeiro, com Tieta, Vale Tudo, conseguiu excelentes índices, e também nos anos 2000, Senhora do Destino foi muito importante. O que a gente fez aqui hoje? Vamos tirar da lista do Aguinaldo Silva, Roque Santeiro, também Vale Tudo, e também nós vamos tirar daqui Tieta, que para mim são intocáveis todas. Vamos colocar só a partir dos anos 90 e as novelas que ele escreveu, não supervisão de texto nem nada do gênero. Bora? Bora fazer isso juntos? Então vamos lá, pegue o seu caderninho por aí e já comece a calcular, porque vamos juntos a partir desse momento trazer para vocês a tier list das novelas, o ranking das novelas de Aguinaldo Silva a partir de 1990, na tela a partir desse momento. Vamos começar só com esse clássico, Pedra sobre Pedra, uma novela que teve bastante apelo junto ao público, foi uma novela que teve bastante repercussão já na época. Só de saber que era novela de Aguinaldo Silva, a gente tem já uma força muito grande nesse sentido, porque ele já vinha de grandes fenômenos, de grandes sucessos até então. Então tinha ali o realismo fantástico, Jorge Tadeu, né, que era Fábio Júnior, toda essa movimentação. Teve colaboração de Ricardo Linhares e Ana Maria Moretson, e também uma galera dirigida por Paulo Biratã, Luiz Fernando Carvalho, Gonzaga Blota e Carlos Magalhães, direção geral de Paulo Ubiratã. Vamos lá então, nesse sentido, nós temos aqui, só no elenco principal, Lima Duarte, Renata Sorrar, Mando Bogos, Eva Vilma, Maurício Matar, Adriana Esteves, Heloísa Mafalda e Fábio Júnior, duas famílias rivais no sertão nordestino, repleta de elementos de realismo fantástico, como ele já tinha feito em outras ocasiões. Pedra sobre Pedra, para mim, é uma novela que tem que entrar pelo menos na categoria de excelente, porque ela tem muitos elementos que fazem parte da história do Aguinaldo Silva. Em excelente, será? É difícil pensar que... É que, na verdade, eu vou colocar no médio. Já vou começar causando confusão, porque eu não posso colocar Pedra sobre Pedra, pra mim, no mesmo lugar que a Indomada, que vem daqui a pouquinho aí. Então peço perdão. Fera Ferida, vamos a Fera Ferida, uma novela que teve, na sequência aqui do que a gente considera do Aguinaldo Silva, de novo, vale lembrar que nessa altura a gente tem o Aguinaldo Silva já em alta conta na Globo e com o público também, pela capacidade que ele teve de entrega em Tieta, em Vale Tudo, em também
rock santeiro, né? E toda essa movimentação. Fera Ferida também tinha realismo fantástico, substituiu Renascer e foi substituída por Pátria Minha, mais uma novela das 8, em 1994. Mais uma vez, o trio Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretson foram as figuras que criaram a novela. Tivemos Denis Carvalho e Marcos Paulo na direção geral da gloriosa novela. Teve Edson Celulari, Júlia Gann, Lima Duarte, José Wilker, Suzana Vieira, Hugo Carvana, Joana Fon e Juca de Oliveira. O enredo é livremente inspirado no realismo fantástico dos romances Clara dos Anjos, Recordações do escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, do escritor carioca Lima Barreto, com metáforas do contexto político brasileiro na época. É também inspirado nos personagens de seus contos A Nova Califórnia e O Homem que Sabia Javanês. Nós tivemos então, nesse contexto, nessa construção, uma novela que teve considerável força, teve também realismo fantástico, mas eu confesso que quando assisti no Viva, eu não consegui gostar tanto da novela, né? Não consegui acompanhar tanto, e eu confesso que nesse primeiro momento eu confundi com Fera Radical, então eu vou colocar Fera Ferida na normal, mas eu entendo se tiver grandes discordâncias aqui, tá? Porque, de novo, é uma novela que eu assisti pouco, Fera Ferida, e às vezes que eu assisti eu não achei ela tão assim, né? Então temos isso. Muito bem, seguindo nosso ranking por aqui, você que ainda não deixou seu like, deixe seu like, participe conosco por aqui. Vamos falar de A Indomada. Agora sim, A Indomada 1997. Novela com a abertura que eu mais gosto, acho que da história da TV até aqui. Tem muita abertura legal nos anos 90 e 80, mas A Indomada pra mim era uma magia, eu não conseguia nem acompanhar todos os capítulos no horário nobre porque não me deixavam, né? Mas tinha um elemento em A Indomada que era essa abertura com a Maria Fernanda Cândido, que passava no video show e eu ficava vidrado assistindo, adorava a abertura da Indomada, e eu acho que a trama também, com a ideia do Oxente My God, que se tornou uma grande forma um grande, como é que chama? Bordão brasileiro daquela época, muito forte. Eva Vilma no último, essa aqui eu me lembro muito claramente, de Eva Vilma no último capítulo, morrendo e virando um fantasma no céu. Eu fiquei muito assustado porque eu acordei, levantei pra assistir e vi isso. Mas, de fato, acho que A Indomada é uma das grandes obras ali dos anos 90 do Aguinaldo Silva, e eu vou colocar ela aqui em excelente, por enquanto. Qualquer coisa eu posso mudar, mas acho que tem que ficar aqui em excelente. Porto dos Milagres, 2001. Ah, não, perdão, tem coisa antes. Vamos trazer aqui, vamos buscá-la. Suave Veneno, chega antes de Porto dos Milagres. Suave Veneno foi uma novela que na época foi muito criticada do ponto de vista, inclusive, de construção da própria novela, muito em função do que aconteceu e do momento em que ela foi exibida na Globo, né? Era um momento em que o Ratinho tinha acabado de chegar ao SBT e naquele momento ele fazia ali muito sucesso, incomodava muito a Globo já no SBT, já incomodava na época da Record, então quem dirá no SBT, que na época tinha uma audiência muito maior. E Suave Veneno teve essas dificuldades por conta disso, mas era uma novela que tinha muito de Aguinaldo Silva, né? Maria Regina, da gloriosa Letícia Spiller, tinha uma força cênica muito interessante, e eu acho que a novela, na verdade, ela só foi relativamente mal porque existiu ali como é que eu posso dizer? Existiu ali uma força simbólica do Ratinho naquele momento, que foi muito importante, ela atraiu muito a atenção da TV brasileira. Temos aqui então de 18 de janeiro a 17 de setembro de 99, substituiu Torre de Babel e foi substituída por Terra Nostra na época, né? Nós temos aqui, ela era baseada em Rei Lear de Shakespeare, né? Roteiristas, tinha vários roteiristas junto aqui com o Aguinaldo Silva, entre eles Maria Helena Nascimento, autora de novelas hoje, direção de Daniel Filho e Ricardo Waddington, e nós tínhamos aqui, então, essa força da trama. A trama em si
teve uma repercussão um pouco baixa, né? Depois teve uma queda de audiência, chegando a marcar 31 pontos na Grande São Paulo, um absurdo, né? O autor atribuiu essa queda à novela ter estreado no Carnaval. Com o passar das semanas, passou a marcar 40 pontos de audiência, passando a 43 nas semanas seguintes. O último capítulo de Suave Veneno, em 17 de setembro de 99, marcou média de 52, representando uma queda com relação às antecessoras. A trama registrou média geral de 38 pontos, abaixo dos 43 da sua antecessora, Torre de Babel. À época, um índice desses era considerado inaceitável para a Globo, que esperava entre 50 e 55 pontos. Esse é o fato, né? Então, existe de fato, né, o próprio Aguinaldo trata o Ratinho, a chegada do Ratinho ao horário nobre, como um tsunami na TV brasileira e realmente tirou também a atenção da novela da Globo. Eu não vou colocar numa categoria ruim, porque tem muita gente assistindo Suave Veneno hoje em dia e dizendo que era uma boa novela. Né? Só que estreou num mau momento também, mas eu vou colocar aqui na categoria normal, porque ela também não chamou atenção o suficiente para reter tanto público desse jeito. Porto dos Milagres, que vem depois, em 2001, para mim é uma novela também meio sem muito apelo, assim. Eu me lembro que a sensação que havia, em geral, em Porto dos Milagres, era que era uma novela que não atraía tanta atenção. Pelo menos, eu era muito pequeno para perceber isso especificamente, né? Mas, de fato, aconteceu nessa época. Substituiu Laços de Família, só para ter uma noção, e foi substituída pelo Clone, também teve isso. Criação de Aguinaldo Silva e o Ricardo Linhares, e foi baseado em Mar Morto e a Descoberta da América pelos Turcos, de Jorge Amado, 2 livros de Jorge Amado. Nesse sentido, nós tivemos também, portanto, esse trabalho com a colaboração de Felipe Miguez, né, Maria Elisa Berredo, toda essa galera que depois se tornariam autores solo também, contou com Marcos Palmeira, Flávia Alessandra, Leonardo Brício, Camila Pitanga, Arlete Salles, Luísa Tomé, Cássia Kiss e Antônio Fagundes nos papéis principais. A repercussão na época estreou com uma média de 47, com picos de 50, superando a sua antecessora Laços de Família, que tinha estreado com média de 45 na época. Durante as primeiras semanas, competiu diretamente com Esmeralda, exibida pelo SBT durante meia hora. Durante o tempo em que ficavam simultaneamente no ar, de 5 a 20 de fevereiro, a novela registrou 38 no Ibope contra 18 do SBT com Esmeralda. Em 26 de julho, a novela marcou o maior índice de audiência até então com a prisão de Rodrigo Cadu Moliterno na ocasião de seu casamento com a professora Dulce Paloma Duarte, e chegou a 59 pontos. Desde o início da trama não tinha marcado mais que 53 pontos até aquele momento, e o último capítulo teve média de 61 pontos com picos de 65, números não vistos desde 99 com o último capítulo de Torre de Babel, que teve a mesma média. A trama registrou uma média geral de 44 pontos com 62,5% de share nesse caso. A novela não teve tanta repercussão de público, né, nesse sentido, mas, de novo, ela também foi ensanduichada entre duas novelas históricas. O Clone substituiu Laços de Família e foi substituída pelo Clone. De toda forma, eu vou colocar Porto dos Milagres no fraco aqui, porque eu realmente não gostava desta novela. Tinha alguma coisa ali que não me agradava. Vamos a Senhora do Destino, 2004. E aí, meus amigos, as coisas viram de outro jeito. Inclusive, o Aguinaldo Silva, no livro dele, se não me falha a memória, nessa época aqui que ele fala que ele quase estava encerrando o contrato com a Globo, tinha que escrever mais uma novela, e a novela foi Senhora do Destino, e aí o resto é história, né? Nazaré Tedesco, Maria do Carmo, Giovanna Improta, foi tanta gente importante em Senhora do Destino, e quando a gente fala aqui de audiência, deixa eu até buscar esse número aqui, Senhora do Destino, para a gente poder trazer para vocês, porque foi a maior audiência da década de 2000, né? E nós temos números aqui que chamam a atenção nesse sentido, também com o clássico: as fotos coloridas são de atores da Globo, e as preto e branco devem ser de figurantes. Clássico de Senhora pro Intestino, que era do Cacete e Planeta.
né? Nós vamos aqui então para a recepção. A estreia da novela teve 52 pontos. No dia 14 de outubro de 2004, marcou 55. No capítulo desse dia foi exibida a cena do primeiro encontro entre Maria do Carmo e sua filha Lindalva. Foi superado no dia 26 de outubro de 2004, quando registrou 58 cenas da surra de Maria do Carmo em Nazaré. Nós temos ali 30 pontos entre os dias 24 de dezembro e 24 de dezembro e 31 de dezembro, as vésperas de Natal e Ano Novo. Maior audiência, 65 pontos de média no penúltimo capítulo. O último capítulo teve 61 de média e pico de 67, média geral de 50,3 pontos, novela de maior audiência dos anos 2000. Foi muito bem, de fato, Senhora do Destino, e não só pela audiência, mas também pela repercussão e pela mulher dos memes até hoje, Renata Sorrah. Senhora do Destino, com certeza é intocável. Intocável mesmo. Vamos a 2008. 2008 tem Duas Caras. Essa aqui eu vou apanhar pra caramba nos comentários pelo seguinte. Duas Caras é muito defenestrada por muitos fóruns de televisão, por muitas questões, só que eu me lembro de ter acompanhado essa novela do início ao fim. E eu não via tanta falta de sal entre Dalton Vig e Marjorie Stiano. Eu me divertia com Juvenal Antena. Ficava com raiva de Juvenal Antena. Que mais? Eu também gostava da Favela da Portelinha, adorava a abertura, cantava música de cabo a rabo. Eu acredito na rapaziada que segue em frente, segura o rojão. Tinha muitas coisas nessa... E, principalmente, Silvia, de Aline Moraes, a vilã maluca, que Agnaldo Silva sempre soube fazer muito bem. Eu acho que tem uma característica em Duas Caras, que é essa coisa popular, essa coisa de fato de, mesmo que não tivesse um grande apelo narrativo necessariamente, apesar de ser um grande apelo falar sobre um homem que dá um golpe na sua namorada, depois no fim eles acabam ficando juntos, mas eu particularmente gostava muito de Duas Caras, então eu vou colocar Duas Caras aqui junto com A Indomada em excelente. Não acho intocável, definitivamente não, mas eu vou colocar aqui em excelente Duas Caras para mim. Vamos lá porque nós temos agora, na sequência aqui, deixa eu ver se eu chego naquilo que eu preciso, agora sim, 2011, né? 2011 nós temos o quê? Vamos a ela, 2011, Fina Estampa, chega à TV Globo e também vira um fenômeno de audiência ali, com Tereza Cristina e Pereirão, né, de Lília Cabral. Nesse sentido, eu acho que Fina Estampa, bom, tanto que foi reprisada na pandemia e teve um número histórico, né? Se transformou em novela mexicana também, Marido en Alquiler, vale, pela Telemundo, vale a gente destacar isso também. E pra mim, Fina Estampa, ela não é a melhor novela do Agnaldo Silva, mas ela tem um apelo junto ao público que pra mim coloca ela numa posição de destaque aqui. E eu acho que, assim, embora tenham algumas coisas que realmente eu não gostava muito em Fina Estampa, eu tenho que colocar ela aqui no médio, pelo menos. Pelo menos no médio. Eu gostaria de colocar mais alto, mas daí parece que eu não tô... É que eu sou Agnalder também, vocês sabem disso, né? Sou Agnalder. Bom, vamos lá então. Nós tivemos aqui Fina Estampa em 2011 e em 2014 Lucy in the Sky with Diamonds, Império. Império foi muito importante também na trajetória do Agnaldo Silva. Ele resolveu problemas irresolvíveis em Império. Irresolvíveis. E que pra mim fazem com que a novela foi toda interessante. Foi legal acompanhar toda a novela, pra mim, pelo menos, enquanto espectador, né? Chay Suede começando como o comendador, depois as coisas mudando durante toda a novela e ainda assim ela se mantendo interessante, tendo grandes audiências. Foi outra novela também reprisada na pandemia, particularmente de Agnaldo Silva. Eu acho que Império tem que entrar... Onde é que eu coloco o Império?
Vocês vão me matar, mas eu vou botar em Intocável. Eu gostava muito de Império, cara. Muito, muito mesmo. Pode descer o cacete aí nos comentários. Não tem problema. Vamos agora ao problema da carreira de Agnaldo Silva, chamado O Sétimo Guardião. Essa aqui não tem muito o que dizer. Não tem muito o que dizer. Não sei se não era um momento... Acho que deu tudo tão errado nessa novela, mas tudo tão errado nessa novela, que eu não tenho o que fazer a não ser pegá-la com todo o carinho e colocar aqui no péssimo. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. E aí, para completar meu grau de polêmicas, o retorno de Agnaldo Silva à TV Globo com 3 graças, para mim é um retorno triunfal, né? Porque um cara que tinha feito tantos sucessos e acabou saindo por conta das complicações ali com o Sétimo Guardião também, foi reexibido durante a pandemia, se submeteu a um processo de avaliação de texto no novo sistema que a Globo vinha trabalhando para aprovar 3 graças, aprovou 3 graças, trouxe ela de volta para o horário nobre e para mim ela tem uma característica, ela pode não ser a melhor novela da história do Agnaldo, com certeza não. Mas pra mim ela trouxe uma coisa que fazia tempo que faltava na TV aberta, que é aquela personalidade de novelão mesmo, e um novelão Agnaldo Silva adaptado pra 2026. 25, 26, né? Então pra mim, podem acabar comigo, mas eu coloco sem muito medo 3 graças na categoria de Intocável. Vale lembrar que esta lista é minha, aí vai ter muita gente que vai dizer aqui, vai botar Pedra sobre Pedra e Fera Ferida no médio e no normal para colocar 3 graças e Império no Intocável? Sim. Porque pra mim, como telespectador, a coisa foi diferente. Pedra sobre Pedra, eu tô colocando aqui dentro de uma perspectiva de quem assistiu trechos e gostou ou não gostou. Eu acho que Pedra sobre Pedra, e de novo, Fina Estampa eu também gostei, só que eu não posso colocar nem na excelente ainda. Vai dar uma confusão gigante aqui por causa desse glorioso ranking, mas eu quero saber as opiniões de vocês, é claro, porque estamos aqui para cada um trazer a sua opinião, a sua percepção sobre as novelas do mestre Agnaldo Silva. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente vai ficando por aqui com o ranking Rede Gessler e volta na próxima terça, 8h45.